No vídeo anterior nós vimos um pouco da teoria de divisor do circuito resistivo, né, divisor de tensão. Nós vimos ali, fizemos alguns exemplos, mas aqui nesse vídeo eu quero apresentar como que fazer os cálculos, como que a gente faz. É simples, mas temos que fazer, ok? Juntos aqui. Bom, eu estou aqui com o LT Spice, né? O LT Spice é até um software que eu recomendo. Ele mudou, né? Mudou, eu baixei ele recentemente, uma nova versão dele. E ele está com esse aspecto. Basicamente, eu acredito que eu vi um pouco aqui, a funcionalidade é a mesma, mas ele está com algumas diferenças, com um novo aspecto e algumas novidades. Mas beleza, vamos continuar usando, né? Já vamos experimentando já. Então, basicamente, para nós fazermos aqui um projeto, né, vamos dizer, de um divisor, de tensão, né? Basicamente, que eu vou aplicar a lei de Ohms. Então, só relembrando, eu não posso esquecer aqui desse triângulo que me representa os cálculos, né? E as fórmulas. Que nem eu quero achar a tensão, é a resistência vezes a corrente, ok? Se eu quero achar a corrente, então a tensão dividido pela resistência. Se eu quiser achar a resistência, a tensão pela corrente, então vou usar basicamente essas fórmulas, né? É bem simples, ok? Então vamos lá. Então, voltando lá no LT Spice, eu já fiz aqui um circuitinho, já fiz um circuito aqui resistivo, como se fosse aqui, né, o padrão, né, a configuração padrão de um divisor, ok? Então eu vou, quando eu quero fazer um circuito resistivo, provavelmente eu sei a tensão da minha fonte, enfim, aqui eu estou adotando 10 volts, então eu já parto por aí. Fora isso, o que eu tenho aqui? Eu tenho os dois valores de resistência, agora eu tenho que começar a calcular, certo? Bom, então a primeira coisa que eu posso definir também, qual a corrente total desse meu circuito, ok? Porque independente, né, de qual é a tensão que eu quero sair, lógico que ela tem que ser entre 0 e 10, né? Porque a minha fonte, claro que ela tem que ser menor do que isso, na verdade, né? Um pouquinho maior que 10 e menor que maior que 0 e menor que 10, porque é a faixa que eu tenho para trabalhar. Se eu quiser criar um divisor, tem que estar, né? Um exemplo aqui, eu quero que saia 2 volts, né? Um exemplo, vou 2 volts. Poxa, como é que eu faço? Mas quais os valores? Eu poderia ter várias combinações diferentes para sair 2 volts, né? Mas assim, primeiro eu quero adotar, vou falar assim, bom, eu quero que a corrente total nesse circuito aqui seja assim, 5 mA. Bom, para ser 5 mA essa corrente, né? Então, 10 volts, né? Qual é a corrente? Vai ser 10 volts dividido pela resistência equivalente total. Se eu quero 5 mili, ok? Então é esse caso aqui, vamos escolher 5 mili. Se eu quero 5 mili amperes a corrente total, então obviamente aqui tem que ser uma resistência equivalente de 2K, porque 10 dividido por 2K vai dar os 5 mili, ok? Bom, 2K 5 mili, eu quero que saia, então eu sei a corrente que vai estar passando aqui, que vai ser 5 mili. Se eu quero aqui 2 volts aqui, né? Então vai ser 5 mili vezes a resistência que daria, né? Então, ou eu pego 2 volts que aqui em cima dividido por essa corrente, né? Então eu acho a resistência. Então vamos pegar uma calculadora aqui, ó. Só puxar a calculadora. Ok, manter a calculadora aqui. Manter a calculadora, mas com o cálculo, com o divisor ali, né? Bom, fazer aqui, ó. Ok? Beleza. Bom, eu disse para vocês, então eu tenho a tensão que 10 volts no meu circuito, eu estou definindo que eu quero uma corrente total de 5 mili circulando. Bom, então eu sei que o equivalente, né, vai ter que ser 2K. A resistência equivalente vai ser 2K. Tá, joia? Então 5 mili, mas eu quero 2 volts a minha tensão de saída, 2 volts. Só que então, se a corrente é 5 mili que circula no circuito e eu quero 2, então 2 volts dividido por 5, né? Então vamos lá, 2 volts, enter, aí 5 mili, tá?
Então 5 divide, né? 5 divide. Então isso aqui é vezes 1000 ainda, porque é em K que eu quero. Então isso aqui é 400, né? Vai ser um resistor de 400 ohms, ok? 400 ohms. Bom, se eu tenho aqui 2 volts, que é o que eu queria no meu divisor, ainda eu preciso calcular essa parte. 2 volts. E aqui eu estou aplicando 10, quer dizer que o restante 8 volts fica aqui. Então 8 volts, né? 8, enter. E a corrente de 5 ainda, né? De 5 mili passando. Divido pela corrente, 1.6, né? Obviamente vai dar 1.6K, certo? Ou 1.600 ohms. Vou deixar em ohms aqui. Então, tá correto, porque se eu queria uma corrente de 5 mili, qual é a resistência total desse circuito? É justamente isso, vai dar 2K. Né? Porque 10 dividido por 2K, eu tenho 5 mili. Então, exatamente é isso, é assim que eu calculo. Então, eu tenho toda a flexibilidade eu tenho um ponto de partida que é a diferença total de potencial que eu estou aplicando, a tensão que eu estou aplicando no divisor. Vou adotar aqui corrente que eu quero, que circule, e depois vou adotar qual é o valor da tensão de saída aqui. Adotei 2 volts, então sabendo a corrente, calculei. Né? Então assim eu monto. Né? Se eu botar para rodar esse simulador aqui ele está só para medir ponto de operação, DC, está aqui o resumo Então eu estou aplicando 10 volts, eu tenho um rótulo aqui de saída, então 2 volts é exatamente o que eu quero. Aqui a corrente em R1, que é igual a R2, que é igual a corrente que entra na fonte também, só inverte de sinal, que é o 5 mili, né? Aqui está em ampere, então, ó, 1, 2, 3, caminhando 3 casas para cá, 5 mili conforme nós fazemos. Então é simples, né? Simples fazer um divisor, né? Podemos fazer um outro agora. Fazer aqui um ponto de partida não. Vamos fazer um outro divisor. Vamos criar um outro aqui. Bom, vamos mudar agora. Eu estou com uma fonte de 12 volts. A minha fonte é 12. Bom, vou fazer um novo divisor. Vou definir. Eu tenho um ponto de partida de 12 volts. Eu quero que a corrente que circule seja 10 mili. Tá? Então, 12 dividido por 10 mili, isso vai dar 1,2K. Tá? Então a resistência total aqui vai dar 2K. Então vamos ver, né? Só que eu estou falando que 10 mili está circulando, certo? Então 12 dividido por 10 mili. Então, só que quantos volts eu quero? Eu quero 5 volts aqui de saída. Então, qual é a tensão que eu estou adotando? 5 volts é a minha saída. Então 5 dividido por 10, quanto que dá? Então 5 volts aí, entro. E colocar os 10 mili que está circulando, divido, isso aqui em K. Então 500 ohms, certo? Olha lá, 500 ohms vai ser isso aqui, essa resistência. A minha resistência total não é 1,2? Eu posso calcular, né? Posso fazer também, mesma coisa. Se aqui ficou 5 volts, eu tenho 7 volts restante aqui, a outra que é a tensão. 7 dividido por 7, né? Dividido por 10, pela corrente que circula. Né? Tenho 700 ohms aqui. Ok? Por quê? Porque a soma dos dois, da resistência total, é uma série, tem que dar aquela resistência equivalente que eu calculei a primeira quando eu defini 10 mili. 1,2, né? Então, exatamente isso. Então, se eu voltar para rodar, também, né? Novamente daqui, 5 volts de saída, os 10 mili, porque aqui está em ampere. Né? 1, 2, 3, 10 mili. 10 mili em R1, 10 mili em R2 e 10 mili saindo, é só o sinal aqui que sai da fonte. Né? Então, perfeito, exatamente o que nós calculamos. Então é assim, é simples, né? É simples calcularmos, né, um divisor resistivo, você pode estar adotando. Depois a gente pode fazer outros exercícios ainda também, ok? Agradeço a atenção, muito obrigado.